professores e professoras da ESI, da classe Tesouros Infantis. Hoje nós vamos preparar a aula número 11. Dois homens perdidos, está na página 88. Vamos com o auxílio do manual para que possamos aqui preparar os recursos necessários para essa aula. Ao final da lição, a criança deverá saber que as pequenas ações decidem o caráter e o destino, sentir que o desejo de obedecer em tudo e responder procurando ser fiel e fazer a vontade de Deus. Olha só, pensamento central de toda essa lição. O caminho da desobediência não vale a pena. Porque no final, o que a gente vai ganhar se a gente desobedecer? Nada, somente a morte, né? Agora, se nós obedecermos, nós receberemos a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar e que possamos preparar uma ótima aula para as nossas crianças. Aqui para o Memorizando, nós vamos desenhar dois caminhos no chão usando fita crepe ou giz. Um dos caminhos deve ser mais estreito e reto, o outro deve ser mais largo e torto. No caminho estreito, colocar alguns espinhos e pedras e no final uma caixa de presente com uma gravura do céu ou uma cadeira coberta com tecido azul claro. Colocar flores ou folhagens no caminho largo e cobrir a cadeira com um pano escuro. Vejam esses dois caminhos. O caminho estreito é o caminho da obediência. O largo é o caminho da desobediência. O que é no caminho da obediência? E como é o caminho largo? Qual deles será o mais fácil? Então vamos ver aqui o que diz a Bíblia. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha só, crianças, não podemos esquecer esse verso, porque quando nós somos tentados a fazer algo errado, que parece que vai ser bom, só parece, né? Mas no final tem muita amargura, né? Então é melhor sofrer um pouco e fazer as coisas certas para que a gente possa ganhar a vida eterna, não é mesmo? E assim nós iremos recitar o verso por 3 vezes até que as crianças consigam decorar esse verso. Bom, aqui no Conquistando a Atenção nós temos duas opções. Opção A, sujeiras que a água não lava, e opção B, coisas que ficam perdidas para sempre. Eu vou apresentar para vocês então a opção A. Nós vamos mostrar um tecido de retalho para as crianças todo manchado, pode fazer manchas maiores também, não tem problema, e vamos precisar de um recipiente para que a gente possa mergulhar esse pano na água para tentar lavar esse pano. E nós vamos dizer, olha só, crianças, esse pano está muito sujo, vamos lavar ele? Então eu coloco o pano aqui na água, vou dar uma sacudida aqui, esfregar bem ele, e aí eu vou torcer ele bem, eu vou falar, viu só, crianças, como o paninho ficou limpinho? E aí com certeza as crianças vão falar, não, esse pano não está limpo, professora. E aí nós iremos dizer, pois é, olha só, por que a água limpa não lavou esse pano? Porque tem algumas sujeiras, crianças, que a água não lava. E hoje nós iremos aprender sobre um homem que pensou que podia limpar o seu pecado com água. Quem será esse homem, hein? Vamos prestar atenção? Para nós apresentarmos a lição, nós vamos precisar de 2 bonecos para representar Pilatos e Judas. Se você não tiver uns bonequinhos, pode imprimir também, pintar ou já imprimir colorido. Eu imprimi, pesquisei no Google, imprimi o personagem de Pilatos e o personagem de Judas. Pintei os dois e nós vamos estar utilizando também o mesmo cenário do Memorizando. E se vocês, professores, tiverem 2 saquinhos para colocar as moedinhas, seria ideal. Vou estar utilizando aqui os copinhos para contar a história, com moedinhas dentro, né? E assim nós iremos poder contar toda a história com esses recursos. Então, o ideal seria que 2 professoras contassem a história. Uma falaria sobre
Judas e a outra falaria sobre Pilatos. Mas não tendo essa possibilidade, a professora também pode contar as duas histórias. Seria mais interessante duas pessoas, mas se não puder, aí nós fazemos os dois personagens. Então nós vamos começar falando sobre Judas. Nós perguntamos para as crianças: crianças, quem parece esse personagem aqui? E aí elas vão responder: Judas. Muito bem, quem estudou a lição vai responder, né? Judas, muito bem. Quando Judas se tornou um discípulo de Jesus, Judas não era tão mal assim. Ele ouvia Jesus ensinando sobre o amor e a bondade e o ajudava em seus trabalhos, levando os doentes e sofredores para serem curados e confortados. Certa vez até recebeu poderes, imagina só, crianças, para curar e fazer milagres. O problema de Judas é que ele gostava muito de dinheiro, isso mesmo, olha só. O negócio dele era dinheiro, até caiu aqui, ó. Ele só pensava em dinheiro, ele não podia ver dinheiro que ele entrava em tentação, né? E então, para ele, o dinheiro era uma coisa muito importante. Mais importante do mundo para ele era o dinheiro. E ele ficava sempre olhando os defeitos dos outros e por isso não conseguia enxergar os seus próprios defeitos. Ele não percebia que estava entrando no caminho da desobediência. Por ser uma pessoa talentosa, Judas ficou encarregado de guardar o dinheiro das ofertas. A gente mostra a sacolinha com o dinheiro das ofertas que os discípulos ganhavam, né? E aí os problemas para Judas começou a aumentar. Uma vez ele recebeu o dinheiro e ficou olhando para esse dinheiro, mas ele ficou olhando com um olhar do quê? Um olhar cobiçoso. Ele queria: eu sou mais inteligente e talentoso que todos, então eu mereço, né, ficar com parte desse dinheiro. E, infelizmente, ele começou a ficar com um pouco desse dinheiro. Olha só, ele sabia que não podia, mas achou que não ia fazer falta, né? Capaz não vai fazer falta não, vou ficar com um pouquinho dele sempre que eu mereço, né? Eu tô trabalhando também, então eu mereço. E olha só, o que Judas fez? Ele pegou a sacolinha de oferta que tinha lá, pegou um pouco das ofertas e colocou na sacolinha dele. Olha só, aqui a sacolinha de Judas. Colocou na sacolinha dele e achava que não tinha importância nenhuma. E então, após colocar as moedas na sacola de Judas, nós vamos colocar Judas no caminho largo e vamos pedir para que as crianças recitem o verso. Jesus sabia de tudo que Judas fazia. O Salvador amava muito Judas e não queria que ele seguisse pelo caminho da desobediência. Então, Jesus fez tudo o que pôde para lhe mostrar o caminho da obediência. Mas Judas continuou roubando. Ele pegava o dinheiro da oferta, uma parte ele colocava lá na sacolinha das ofertas e a outra ele colocava na sacolinha dele. Então, ele estava roubando. Olha só. O seu amor por dinheiro começou a crescer e ele achava que nada ia acontecer de mal com ele. Ele estava achando que estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Mas, olha só, o problema começou a crescer. Estava pequenininho e foi crescendo. Judas ficou com tanta vontade de pegar mais dinheiros que teve coragem de trair Jesus. Olha só, os sacerdotes, eles ofereceram 30 moedas de prata para Judas. E aí foi uma tentação para ele, né? E ele resolveu aceitar. E então nós vamos pegar Judas e vamos colocar ele mais um pouquinho no caminho estreito, mais para frente, no caminho largo, né? Vamos colocar Judas um pouquinho mais para frente do caminho largo, como se ele estivesse andando, né? Olha só. Ele achou que estava sendo muito esperto porque ganharia um bom dinheiro facilmente. E quanto a Jesus, era só ele usar seu poder para escapar dos sacerdotes e tudo estaria resolvido. Então, para Judas, ele achava que tudo era muito fácil, né? Jesus tem poder, eu vou ganhar essas 30 moedinhas e aí depois Jesus ele se livra dos sacerdotes. Mas as coisas não aconteceram assim. E aquele dinheiro que Judas pegou dos sacerdotes não trouxe a satisfação que ele esperava. Muito pelo contrário, Judas, olha só,
ficou com medo e com muita angústia do que estava por vir. Quando Jesus deixou que os sacerdotes o maltratassem sem fazer nada para escapar, o remorso começou a atormentá-lo. E ele ficou com muito medo do castigo que merecia receber. Então, ele ficou com muito medo, muito remorso e ficou muito triste. Cada vez que caçoavam de Jesus e batiam nele, Judas lembrava de seu pecado. E se Jesus morresse mesmo? Qual seria o castigo que ele, o traidor, receberia de Deus? Judas só ficou pensando coisas ruins, com muito medo, com muita angústia, ele não teve sossego mais depois daquilo. Olha só, o medo dele foi crescendo, 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 crescendo e ficou enorme, né? No começo ele estava com medo pequeno, mas aí o medo foi crescendo, crescendo, crescendo. E o que aconteceu? Esse medo encheu o coração dele de desespero. Judas ficou desesperado pelo que ele tinha feito, imaginando que seria de um jeito, mas aconteceu totalmente do contrário do que ele imaginava que seria, né? Olha só. Ele foi até o sumo sacerdote e jogando o saco de moedas no chão, então ele vai pegar aqui o saquinho dele, né, que tá escrito Judas, vai jogar aos pés dos sacerdotes e vai dizer para ele: pequei traindo sangue inocente, eu não deveria ter feito isso. Ele jogou então as moedas ali aos pés dos sacerdotes e gritou muito triste que ele tinha feito não estava certo. Infelizmente, era tarde demais para Judas. Ele havia reconhecido que ele tinha feito algo muito errado, mas não tinha como mudar nada. Olha aqui, Judas ficou angustiado e com muito remorso, ainda mais quando ele soube que Jesus seria morto. Ele foi condenado à morte e Judas então ficou desesperado, correu e fez o quê? Se enforcou. Olha só, parecia ser muito bom roubar e mentir, mas o fim disso foi a morte. Então compensa, crianças, a gente fazer algumas coisas achando que não vai acontecer nada, é uma coisinha pouca. Judas começou também assim, roubando um pouquinho, até que roubou bastante e depois ainda traiu o nosso Salvador. Então não vale a pena, porque assim como no caminho a recompensa de Judas foi a morte, se nós continuarmos a fazer coisas erradas, mentir, roubar, então nós também receberemos um castigo, que será a morte. Não iremos para o céu e não receberemos a coroa da justiça. Então que nós possamos lembrar da história de Pilatos e que nós possamos, de Judas, e que nós possamos fazer somente a vontade de Deus. Agora sim nós vamos falar de Pilatos. Então vamos perguntar para as crianças. Crianças, olha só. Qual foi o outro homem que se perdeu? Vamos ver se elas sabem quem é esse homem. As que estudaram, como eu disse anteriormente, elas vão saber, né? As que não estudaram, nós vamos ajudá-las. Pilatos, isso mesmo, crianças. Pilatos era o governador daquele país e um preso só poderia ser morto se ele deixasse. Os sacerdotes disseram muitas mentiras sobre Jesus e o condenaram à morte. Mas eles não poderiam matar a Jesus sem autorização de Pilatos. Por isso foram bem cedinho até o palácio do governador para que ele desse a ordem para crucificá-lo. Quando Pilatos olhou para Jesus, teve certeza de que ele não merecia morrer. Pilatos ele reconhecia que Jesus era inocente. Porém, o governador ficou com medo, né? Ele viu bondade e amor em seu rosto e percebeu na hora que os sacerdotes estavam falando mentiras a seu respeito. Ele percebeu que os sacerdotes estavam com ciúmes de Jesus, que estavam com inveja de Jesus. Ele perguntou várias vezes o que Jesus havia feito de errado para ter que morrer, mas nenhum deles conseguiu mostrar qualquer coisa errada. Eles só mentiram, mas não tinham provas suficientes para fazer com que Jesus fosse preso. Ao conversar com Jesus, Pilatos sentiu o desejo de saber alguma coisa sobre a salvação, mas quando Jesus começou a falar, a gritaria dos sacerdotes e do povo deixou impaciente Pilatos, e ele não esperou para ouvir Jesus. Assim, ele perdeu a oportunidade de ser salvo. Nesse momento, vamos colocar o boneco no caminho largo, né? E vamos pedir para que as crianças recitem o verso.
Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada de errado e queria achar um jeito de se soltar, de libertar Jesus. Então, o problema é que ele tinha medo. O problema de Pilatos é que ele tinha medo de perder o cargo, porque ele era governador, ele era muito influente naquela época. Então, o medo dele era perder a influência dele. E aí, olha só, o que ele fez? Ele não queria perder os privilégios e honras que possuía. Ele gostava de viver em um lindo palácio, mandando em todos. Gostava de ter bastante dinheiro e comprar o que ele quisesse. Para ele, aquela vida parecia ser a melhor. Olha aqui. Nesse momento, a gente coloca Pilatos mais para frente do caminho largo. E vamos falar para as crianças recitar o verso novamente. Jesus não queria que Pilatos se perdesse, por isso orou por ele. Deus ouviu sua oração e enviou um anjo para quem? Para a esposa de Pilatos. E a esposa de Pilatos ficou muito apavorada. Ela acordou apavorada, né? Porque ela viu que Deus tinha mandado uma mensagem para Pilatos. E então ela pegou o papel e escreveu um bilhete para Pilatos. E nós então pegamos um papel, escrevemos um recadinho e colocamos dentro de um envelope. Quando Pilatos recebeu o bilhete, ficou ainda mais preocupado, porque ele sabia que Jesus não tinha nada de errado, sabia que Jesus era inocente. E ainda sua esposa manda um bilhete. E vocês sabem o que estava escrito nesse bilhete? A esposa dele falou: olha, Pilatos, não faça nada contra esse homem, porque esse homem é inocente. Mas olha só, ele pensou: vou mandar açoitar a Jesus, quem sabe o ódio desses judeus passe. Então Pilatos pegou e mandou açoitar o nosso Salvador. E os soldados judiaram muito de Jesus, bateram nele, e Jesus não fez nada para se defender. Ele estava mudo como uma ovelha, bem quietinho. Se quisesse, ele poderia destruir aqueles homens maus rapidamente. Em um piscar de olhos, ele destruiria todos eles. Mas sabia que precisava suportar tudo aquilo para que pudesse salvar a todos nós. Depois de baterem muito em Jesus, eles resolveram se divertir. Colocaram sobre ele um manto vermelho e uma coroa de espinhos e se ajoelharam diante dele rindo e blasfemando, tirando muito sarro de Jesus. Depois disso, Pilatos o mostrou diante do povo e disse: esse homem não merece morrer. Mas o povo, incentivado pelos sacerdotes, começou a gritar que Jesus deveria ser crucificado sim. Pilatos então tentou uma última coisa. Ele trouxe um bandido que estava preso chamado Barrabás. Colocou ao lado de Jesus e pediu para que o povo escolhesse entre ele e Barrabás. Satanás e seus anjos maus estavam junto com a multidão e ajudaram a gritar: solte Barrabás! Solte Barrabás! Então eles queriam mesmo era que Jesus fosse morto. Pilatos, ele tinha o conhecimento de que mandar matar a Jesus seria algo muito errado, uma coisa muito suja. Mas ele lembrou do quê? Da sua riqueza, do seu poder, o que mais? De tudo que era bom que ele estava desfrutando, né? Ele mandava em todo mundo, ele era governador daquele país. Então, o que ele fez? Pediu ao empregado que trouxesse uma bacia com água e lavou as suas mãos na presença da multidão. Olha só. Ele lavou as mãos na presença da multidão e disse: lavo as minhas mãos da culpa da morte dele. O povo, sem pensar no que estava dizendo, gritou: a culpa da morte dele fique sobre nós. Então, que a culpa dessa morte caia sobre nós e nossos filhos. Eles falaram algo que não deveriam ter dito, né? Lavando as mãos, Pilatos quis dizer que autorizava a morte de Jesus, mas que o povo e os sacerdotes é que seriam culpados daquele pecado e não ele. Que engano! Aquela água não podia lavar a mancha do pecado. Quando Pilatos autorizou os sacerdotes de matarem Jesus, ele tornou-se tão culpado quanto eles, porque a única autoridade ali era dele. Ele poderia simplesmente falar: não, Jesus não tem nenhum pecado, Jesus não fez nada de errado, então ele vai continuar vivo sim. E aí Deus faria uma outra forma de condenar o nosso Salvador e Pilatos estaria livre disso. Poderia perder tudo? Poderia. Mas qual foi o final de Pilatos?
Perdeu tudo, né? Até a salvação. Depois de ter feito isso, Pilatos achou que ficaria bem outra vez, mas ele estava enganado. Desde o momento que condenou a Jesus, ele começou a sentir grande remorso e nunca mais teve paz. Pouco tempo depois, ele perdeu o direito de ser governador, perdeu a riqueza, o poder e também a felicidade. Tudo que não queria perder. Ele tornou-se tão infeliz e tão atormentado de remorso que não suportou mais viver e, como Judas, acabou se matando. Os dois fizeram a mesma coisa, não aguentaram, não suportaram tanta coisa ruim e acabaram se matando. Nós vamos então pegar o boneco e colocar junto com Judas na caixa escura, simbolizando que eles perderam a salvação. Esse foi o triste fim de dois homens que pensavam que valia a pena seguir pelo caminho da desobediência. Então eles achavam que o caminho largo seria fácil e que não tinha problema nenhum errar um pouquinho, mas infelizmente eles perderam a salvação. Com antecedência, nós vamos pegar algumas moedas e colocar o número, numerá-las, né? Número 2, número 1. Se tiver 5 crianças, 5 moedas. Se tiver 10 crianças, 10 moedas. Nós vamos pedir para colocar dentro de um saquinho, vamos pedir para que cada criança pegue uma moeda. Então, nós vamos falar, moedinha número 1. Aí, quem pegou a moeda número 1, nós vamos fazer a primeira pergunta. E assim, sucessivamente, até que todas as crianças tenham respondido as perguntas do Revisando. Vamos agora para a parte do aplicando. Cada dia temos oportunidade de escolher que caminho vamos seguir. Satanás tenta fazer o caminho do pecado parecer muito gostoso e divertido, com todas as vantagens. Já o caminho da obediência, ele faz parecer muito desagradável e triste, mas isso é uma mentira muito grande. Vejam por quê. Pegar um boneco e colocar entre os dois caminhos e dizer: tenho aqui uma criança que está passeando com os pais em um shopping. Há muita gente em volta dela. Satanás fala em seu ouvido que não haverá problema nenhum se ela soltar a mão do papai e ir olhar uma loja de brinquedos que ficou para trás. Colocar o boneco no caminho da desobediência. O que pode acontecer com ela se seguir pelo caminho da desobediência? Se perder dos pais, ser raptada, o que mais, crianças? A gente pede para que as crianças digam alguma coisa. Então, nós vamos colocar o boneco no caminho da obediência. O que acontece se ela seguir pelo caminho da obediência? Ficará segura, poderá ir mais tarde na loja de brinquedo com os pais, o que mais, se ela for obediente? Então, a gente espera as crianças responderem. Mamãe disse para Joana não mexer na panela de sopa que está fervendo no fogão. Satanás lhe diz que se ela se servir logo, vai poder comer antes de todo mundo. Colocar o boneco no caminho da desobediência, porque a menina não obedeceu sua mãe. O que pode acontecer com Joana se seguir o caminho da desobediência? Então, nós podemos esperar as crianças responderem e também podemos dizer: pode cair sopa quente nela e queimar. O que mais? Ela vai ficar com dor, ela vai ficar com cicatrizes, vai ficar muito triste quando isso acontecer. Então, nós vamos pegar o boneco e colocar no caminho da obediência. O que pode acontecer se ela seguir pelo caminho da obediência? Ela vai ficar com fome por um pouco mais de tempo, mas depois ela vai comer tranquila, sem nenhum problema. Papai disse para Júnior não ir brincar na beira do lago sozinho porque ele não sabe nadar. Satanás lhe diz que se ele for lá, papai nem vai notar. Colocar o boneco no caminho da desobediência. O que pode acontecer se Júnior seguir pelo caminho da desobediência? Se ele não souber nadar, ele pode cair no lago e se afogar. E mesmo que ele saiba nadar e caia no lago e tenha algum bicho que possa machucar ele, também é um problema, né? Então, vamos agora colocar o boneco no caminho da obediência. O que pode acontecer com ele se seguir pelo caminho da obediência? Ele vai esperar até que possa ir ao lago acompanhado e brincar e continuar vivo sem nenhum ferimento, não é mesmo? Há uma criação de abelhas perto da casa de Felipe. Seu pai lhe disse para não se aproximar dali, mas Satanás diz que será muito divertido. Então, vamos colocar o boneco no caminho da desobediência. O que pode acontecer com ele se seguir pelo caminho da desobediência? Ser picado pela abelha e também
sentir muita dor, né? Quem já levou uma picada de abelha? Dói? Pois é, quem não levou, não queira levar, porque é muito dolorida. Por vários dias você vai ficar com dor. Então agora nós vamos colocar o boneco no caminho da obediência. O que pode acontecer com ele se seguir pelo caminho da obediência? Não vai levar nenhuma picada da abelha, ele vai poder ficar de longe só contemplando, não é? Muito bem. Todas as crianças foram avisadas para não aceitar doces de estranho na saída da escola. Um estranho parou perto de Sofia e lhe deu um chocolate bem gostoso. Colocaram o bonequinho no caminho da desobediência. O que pode acontecer com Sofia se ela seguir pelo caminho da desobediência? Primeiro, ela pode ser raptada. A gente pode também esperar que as crianças respondam, né? Ela pode ser raptada. Ali no bombom pode ter alguma droga, algo que possa fazer mal para ela. Ela pode, né, ficar viciada ou também pode morrer por ter algum veneno, alguma coisa assim. Então, ela fez errado, não deveria ter aceito o chocolate. Agora vamos colocar o boneco no lado da obediência. Olha só, crianças, o que pode acontecer com ela se ela seguir pelo caminho da obediência? Ela estará segura, não vai acontecer nada com ela não vai ficar doente, né? Então, vale a pena muito sermos obedientes, que nós possamos sempre andar no caminho da obediência, crianças. E para que as crianças possam contar aos outros a história que elas aprenderam na ESIR, nós iremos imprimir as páginas 85 e 86 do Manual do Professor e entregar para as crianças para que elas possam pintar, né, enfeitar, recortar. As crianças maiores, né, que têm já coordenação motora, já têm habilidade, nós podemos entregar para que elas mesmas façam tudo. Já as menores, nós podemos já entregar recortado para elas só pintarem. Aqui eu pintei uma parte e a outra, onde nós iremos colar e pintar. Sempre que estiverem tentados a fazer algo de errado, lembrem-se desse verso. Também mostrem essa atividade a algum adulto ou criança que esteja tentado a ir pelo caminho da desobediência. Então, que nós possamos ajudar as crianças a aprender e também compreender que a desobediência não leva a nada, né? Somente ao caminho da morte. Que Deus nos abençoe, possamos ser capacitados com seu Santo Espírito para levarmos as crianças ao nosso Salvador. Amém.